Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui para compartilhar com vocês uma receitinha que eu descobri ontem que eu achei muito top. É como fazer um pão de queijo rapidamente e até sem queijo. Isso mesmo. É uma receitinha de um pãozinho caseiro muito legal, muito fácil de fazer, em poucos minutos. Vamos ver. Vou fazer hoje pela primeira vez, vamos ver quanto tempo vai dar aqui. E com pouquíssimos ingredientes. Então vou explicar para vocês os ingredientes básicos para essa receita, que é bem simples, né? Um ovo, um copo com amido de milho, né? Conhecida também popularmente a marca principal como maisena, mas pode ser de qualquer marca, tá bom? E uma colherzinha de fermento biológico, aqueles fermentos de bolo. Pouquinho fermento, tá bom? É bem simples, muito rápido de fazer. Como que você vai fazer? Primeiro, você vai bater o ovo num refratário, num prato, onde você achar melhor. Vai começar a fazer aquele omelete, né? Como se estivesse fazendo omelete, mas nem precisa deixar ele encorpar muito. Depois você vai misturar a farinha aos poucos, coloca um terço do copo, mistura, depois coloca mais um terço, mistura, depois coloca outro terço e vai misturando para facilitar a mistura. Se a massa ficar um pouquinho dura demais, você pode adicionar uma colherzinha de água e vai sentindo. Ela tem que ficar aquela massinha solta, como uma massinha de pão. E no final, depois que a massinha já estiver toda misturada, você coloca uma colherzinha de fermento, mistura mais um pouquinho, aí você unta uma frigideira com óleo ou com margarina e coloca toda essa misturinha. Então eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou começar então pelo ovo e vou adicionar a farinha, vou mostrar pra vocês como é que ficou, beleza? Só um minutinho, já voltamos. Ó, pessoal, já fiz aqui a mistura do ovo com o amido e eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou um pouquinho duro, tá? Então não é esse o ponto ideal. Vou baixar aqui o telefone pra vocês olharem. Ó, acho que vocês estão conseguindo ver aí, ó, que tá meio duro, tá vendo, ó? Então nessa textura tá errado. O que que a gente vai fazer? Se chegar nessa textura, vocês adicionam aos pouquinhos, ó. Vou colocar aqui 2 colherzinhas de água e vou continuar mexendo. Tá vendo? Ó, ele não é pra ficar assim tão duro. Ele tem que ficar uma mistura homogênea, mas assim, soltinha, mas como uma massa de pão. Então, se de repente ele ficar muito grosso assim, ó, aqui eu coloquei duas colherzinhas só de água. E quando eu misturar aqui, ela já vai começar, ó, a ceder e vai começar a ficar mais cremosinha a massa, tá vendo? Ó, ela tem que ficar tipo como uma massa de pão. Ó, conforme você vai vir misturando a água, ó, você vai vendo que ela vai voltando a ter uma certa, né, ó. Isso, ó, tá vendo? É assim que ela tem que ficar, ó, soltinha, mas não também muito mole, tá bom? Ó, acho que com 2 colherzinhas de água aqui, eu já consegui o ponto ideal, tá vendo, ó? Você vê que ela solta do fundo, mas não fica seca nem empelotada como estava antes. Esse é o ponto, ó. Tá vendo, ó? Perfeito aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Vou botar aqui pra mim. Tudo improvisado aqui, pessoal. Tá encostado aqui no armário em frente da onde eu estou. Então, ó. Esse é o ponto. Ó, ele solta do pote, ó. Fácil, tá vendo? Mas ele tá grudadinho. Esse é o ponto ideal, beleza? No começo eu falei que era um pão de queijo, olha a cor, que você pode fazer rapidamente e até mesmo sem queijo, se você não tiver o queijo. Por quê? Porque olha só, olha que textura gostosa, a cor. E assim, se você não tiver queijo, que é o meu caso, eu estou sem queijo aqui em casa agora, então eu não vou colocar queijo. Eu vou fazer só essa misturinha aqui e aí você coloca sal a gosto, né? Pra dar aquele saborzinho mais salgadinho. Se você tiver um queijo parmesão ralado, se você tiver um pedaço de mussarela, de queijo prato, não importa. Aí você pode
optar. Então, ó, uma pitadinha de sal, caprichadinha, pronto. E beleza, vamos continuar aqui mexendo, soltar ele. Agora, nesse ponto aqui que chegou, ó, que a massa tá soltinha e bem cremosinha, é aqui que a gente coloca o último ingrediente, que é uma colherzinha de fermento. Pera aí. Então, pessoal, depois que chega nesse ponto, você coloca apenas mais uma colherzinha de fermento. Eu coloquei aqui uma colherzinha pequena, desse tamanho aqui, ó, de fermento biológico, apenas. E mistura. Mistura, você vai ver que a massa ela vai continuar com a mesma textura, uma textura meio mole, não líquida, né? Mas que ela desgruda fácil aqui do fundo do pote que você estiver fazendo, ó. Então deixa eu te mostrar pra vocês como ficou. O fermento é aquele fermento biológico, que é para massa de bolo, tá vendo? Você vê que não muda a textura, ó. Ó, a textura é mais ou menos essa aqui, tá vendo? Não muda a textura, ó. E ela solta fácil aqui do fundo, ó. Esse é o ponto ideal. Como eu estava explicando no começo, essa é uma receita que você pode fazer um pão de queijo, até mesmo sem queijo. Por quê? Nesse ponto aqui que nós chegamos até agora, vocês viram que a gente usou apenas o ovo, o amido, que é a conhecida por maisena, né? E o fermento. Aí, que mais que eu adicionei aqui? Uma pitadinha de sal, a gosto, só para dar um saborzinho. E essa já é a base da receita pronta. Se você quiser e tiver em casa queijo parmesão, queijo ralado, queijo mussarela, queijo prato, qualquer tipo de queijo, e quiser adicionar, ele vai dar um gostinho mais parecido realmente com um pãozinho de queijo. Mas nesse ponto que ficou aqui, ele já fica um gostinho muito gostoso e fica realmente semelhante a um pão de queijo, mas sem o uso do queijo. Então, de repente, para aquelas pessoas que são intolerantes à lactose e gostariam de comer um pãozinho de queijo e tal, mas o pãozinho de queijo faz a pessoa passar mal, essa é uma receitinha bacana, entendeu? Ó que bonitinho que ficou, ó. Tá vendo? Então é isso, pessoal. Agora nós vamos para a fase final, a parte principal. Você unta uma frigideira com óleo ou com margarina, esquenta ela, põe no fogo baixo, no próprio fogão, e aí você despeja toda essa receitinha que você fez. Então vou agora para essa fase. Já tinha deixado separado aqui uma frigideira. Até já tá com um pouquinho de óleo essa frigideira. Acho que alguém aqui fez um omelete ou um ovo. Eu vou aproveitar essa mesma frigideira. Não vou nem trocar, tá bom? Então, uma frigideirinha com um pouquinho de óleo. Vou colocar aqui e vou despejar agora a nossa receitinha aqui dentro, no fogo baixo. Deixa eu pegar aqui o telefone para mostrar para vocês. Ó. Pode derramar toda a massa. Deixa alguns minutinhos de um lado e depois vira para ela ficar legal dos dois lados, tá bom? Deixa eu terminar aqui de limpar aqui com a colher, né, para cair tudo aqui dentro e eu já mostro para vocês. Ó, pessoal, já tirei tudo daqui, coloquei aqui na frigideira, fogo baixo, e agora vamos deixar aí alguns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos, aí a gente vira para que repita o processo do outro lado, tá bom? Vou acelerar essa parte, só para o vídeo não ficar muito longo. Bom, pessoal, então vou tentar virar aqui o pãozinho junto com vocês. Ó.
Olha que legal, pessoal. Tá pronto. Que você pode cortar. Olha que gostosinho. O cheirinho é uma delícia. Aqui eu não coloquei com queijo, como eu expliquei, mas vocês podem colocar com queijo. Vocês podem tentar fazer em porções menores, tipo pegar uma colherzinha e colocar vários pedacinhos aqui na frigideira para fazer individualizado. Talvez, pode ser que se a massa ficar um pouquinho mais consistente, vocês consigam até fazer ele em formato de bolinha, como se fosse realmente o tamanho de um pão de queijo. Então é isso, pessoal. Façam a experiência de vocês. Eu fiz pela primeira vez, vou provar agora. E depois coloquem aqui nos comentários como é que ficou. Beleza? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.